Salve, salve, nação cruzeirense! Meu nome é Cristiano Diniz, esse é meu canal Cruzeiro Gigante. Nosso Cruzeirão cabuloso hoje empatou aí com Vila Nova no Independência, hein, gente? Hoje, domingo de manhã, às 11 horas da manhã, foi o jogo. Foi um jogaço, um jogo eletrizante. A torcida compareceu em peso. E eu também peço que você compareça em peso aqui no meu canal também. A galera que não se inscreveu no meu canal aí, se inscreva, por favor, no meu canal, ative o sininho das notificações, dê um like no vídeo se estiver gostando do vídeo, comenta, vamos trabalhar juntos aí para o canal estar crescendo, junto com o nosso Cruzeirão cabuloso também, valeu? Do meu ponto de vista, foi um empate aí com sabor de vitória, por mais que tem gente aí que às vezes é pessimista, mas para mim foi um empate com sabor de vitória. Tendo em vista que a gente saiu atrás do placar duas vezes, né? E conseguimos um empate. É lógico que a gente queria virar o jogo, né? 3-2 para a gente seria maravilhoso. Mas pelas circunstâncias da partida, do jogo e dos erros que houveram, eu acredito que a gente saiu bem com esse empate. O Cruzeiro não tinha empatado ainda na temporada, né? Então esse empate aí é um pontinho que a gente está levando que com certeza vai ajudar a gente muito, né? É, o jogo, gente, teve gols aí de Giovani contra, né? Contra o próprio Patrimônio aí, o Giovani teve um movimento muito errado ali, né? Na hora de tentar cortar a bola, ele acabou acertando contra a nossa meta. É, Depois lutou, eu senti, apesar dele ter ficado um pouco apagado no jogo, eu senti que ele tentava, né? Pelo menos estava tentando, a gente tem que dar um apoio pro garoto também, porque isso pode acontecer com até os mais experientes. Mas depois ele tentou, lutou e não comprometeu o restante do jogo, né? Foi só ali naquela situação. O outro gol aí foi nosso, foi do Vitor Roque, que eu achei que jogou muito bem. O Vitor Roque se movimentou bem ali na frente, estava mais tranquilo, parece que perdeu aquela afobação, né, de estreante, que ele ficou naquele primeiro jogo da estreia, que ele nem conseguiu completar o jogo, né, pelo cansaço que tomou conta. Então essa afobação aí a gente vê que já passou, o garoto já está se sentindo mais à vontade no jogo, né. Outro que jogou bem, mas não foi tão efetivo, foi o Daniel Júnior. Jogou bem, deu alguns chutes para o gol, passes, dribles, mas eu ainda queria que ele fosse um pouco mais efetivo. Ele tem capacidade para isso, ele dribla bem, então eu acho que ele tem capacidade de ir para cima do zagueiro, tentar cavar um pênalti, driblar mais dentro da área, né? Porque vai forçar o zagueiro a tentar parar ele de alguma forma. Então isso pode gerar aí um pênalti para a gente, ou uma falta perto da área também, né? Ele cisca muito, mas na hora de ir para cima ele acaba tocando de lado. Então esse toque de lado dele que eu acho que ele tinha que ter mais coragem de encarar e ir de frente pro zagueiro. O gol do Vila, gente, no meu ponto de vista, aí foi consequência aí de um erro do juiz. Por mais que teve outros toques na bola ali, é, nós tivemos um escanteio a nosso favor. O juiz e o bandeirinha inverteu tudo, deu tiro de meta para o Vila Nova e logo após esse erro do juiz que deixou todo mundo nervoso, o time estressado, o nosso técnico nervoso, veio o que aconteceu, que foi o gol o segundo gol do Vila Nova, né? Aos 30 e poucos ali dos 30 e poucos minutos do primeiro tempo. Então eu também considero ali naquele gol que foi falha da marcação, né? Que não acompanhou o jogador do Vila, e falha também do Rafael Cabral, que do meu ponto de vista ele tinha que ter ido mais fechado para cima, com mais disposição para cima do jogador do Vila Nova. Parece que ele estava esperando que o juiz ou o bandeirinha desse impedimento no lance. E acabou que ele foi indeciso, foi devagar, né? E o cara acabou ficando fácil para ele fazer o gol. Tanto que a bola entra devagar no gol. Às vezes, se ele tivesse sido mais incisivo ali, o nosso goleiro, tivesse abafado mesmo, a bola às vezes não teria entrado, né? E como não falar, né, gente, do golaço do Edu no segundo tempo. O Edu no segundo tempo salvou novamente o nosso Cruzeirão aí. Foi um gol lindo, plástico. Ele entortou o zagueiro. O zagueiro deve estar até agora procurando a bola ou deve ter tido um problema sério na coluna, tá? Eu vibrei demais com aquele gol ali, que aquele ali foi gol de técnica, raça, insistência. É um cara que ele tá merecendo
todos os elogios e todas as palmas que a gente puder dar para ele, tá? Porque o cara tá com cheiro de gol. O Edu, imperador aí, o nosso matador, o cara sempre tá fazendo gol e não pode ficar de fora. Inclusive, nesse quesito, eu queria estar levantando uma questão com relação a esses testes. Do meu ponto de vista, já deu para o técnico observar todo mundo. Já viu quem joga bem numa posição, quem joga bem na outra, quem não joga bem numa posição. Do meu ponto de vista, já está na hora dele começar a encorpar esse time e colocar uma base para estar jogando, né? E ainda manter alguns testes ou outros menores que não mexam tanto na estrutura e o corpo do time. Para o time poder ter uma base, ter um entrosamento maior e não ficar passando esses sufocos. No meu ponto de vista, hoje, por exemplo, se o time tivesse, é lógico, a gente sabe que teve que poupar os jogadores por causa do jogo da Copa do Brasil, mas se tivesse entrado com uma base já formada desde o início do jogo, eu te garanto que a gente tinha saído da vitória hoje, tá? Com a vitória. Prova disso, quando foi fazendo as mudanças e colocando os jogadores que a gente julga serem os titulares, como que o time melhorou de rendimento, como que a gente foi para cima, sufocou mais o Vila Nova. E outra coisa que está irritando bastante, que tem que ser tomada alguma medida, o antijogo. O goleiro do Vila cometeu o antijogo o tempo todo, o cara caía. O cara via que tinha uma pressãozinha, ele estava caindo. Isso estava irritando todo mundo. E o que acontece? Acaba irritando os jogadores. Nosso técnico ficou no estresse danado lá, nervoso, eu já nem sabia mais do que mais que ele estava reclamando, porque o juiz também horrível hoje. Estava invertendo muita bola, estava muito perdido, entendeu? E o nosso técnico ficou irritadíssimo com isso, né? Ia falar um palavrão aqui, mas já que o YouTube corta. Ficou irritadíssimo com isso e acabou sendo expulso. Eu só acho que também nesse ponto aí, eu já comentei do Giovani uma vez irritado, Vagninho, nosso técnico, Paulo Pesolano agora. Gente, tem que dar um suco de maracujina para esse pessoal lá no Cruzeiro, tá? O pessoal tá muito nervoso e acaba prejudicando o time. Querendo ou não, a figura do técnico ali do lado conta muito. E o próximo clássico, o próximo jogo que a gente vai ter vai ser o clássico contra as galinhadas lá. Então, o nosso técnico estando presente em campo faz uma diferença danada. E nós não teremos o técnico no clássico. Por quê? Porque ele foi expulso hoje. Às vezes, se tivesse ficado um pouquinho mais calmo, tinha tomado só o amarelo e não estava prejudicando, porque isso acaba prejudicando, né? E vai prejudicar, porque ele não vai estar presente no clássico. É um jogo muito importante para a gente, né, que é cruzeirense. Ninguém quer perder clássico. Não interessa se a gente não está preocupado com o Mineiro, se a gente está preocupado com voltar para a Série B, mas para a gente, clássico é clássico e tem que ganhar, tem que vencer. Não é não? Gente, com relação à defesa, a defesa eu achei que eu vou manter o mesmo pensamento que eu tive do último jogo. Teve muitos erros. Eu avisei no outro jogo. Olha o que aconteceu agora. O Vila nem é tão qualificado assim como um time de maior expressão. E olha o sufoco que a nossa defesa estava passando. É muito corredor livre, é muito buraco no meio. Eu sei que está sendo feito testes, mas eu acho que com relação à defesa já tem que colocar uma base ali para poder encorpar essa defesa e aproximar mais os volantes dos zagueiros, compactar os meias com os atacantes, porque está ficando um buraco ali no meio do time do Cruzeiro e se for um time mais qualificado, a gente vai acabar tomando gol um atrás do outro. Então eu acho que essa é uma preocupação que tem que ocorrer, porque agora a situação começa a apertar. A gente começa a pegar os times, teoricamente, né, jogos mais difíceis, Copa do Brasil, Clássico, daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro. Então a gente já tem que começar a preocupar com isso, porque no meio do jogo, às vezes não vai dar tempo de resolver a situação, né, não? A parte ofensiva, gente, eu já tinha falado que eu gostei muito do Vitor Roque, né? E do Edu, que fez aquele golaço também, os dois fizeram gols, né? E o Cruzeiro melhorou muito na parte ofensiva, só que ainda está errando muito e está faltando muita objetividade. Por que muita objetividade? É muito toquinho pro lado. Tem hora que são as bolas que você pode mandar em profundidade e o cara vai toca pro lado ou volta lá pro goleiro, ou volta pro zagueiro. Situações que você vê que tem um companheiro livre, os jogadores do Cruzeiro continuam muito afobados na hora da conclusão. Teve um momento lá do jogo lá que o Edu estava sozinho
na lateral esquerda, dentro da área pela esquerda. O Machado me pega a bola com 4 jogadores do Vila Nova na frente dele, tenta chutar pro gol. Era só ele dar um toquinho em profundidade para a esquerda para o Edu ia sair na cara do gol. E aquilo ali não é coisa difícil de se enxergar, não. O Edu estava quase chamando o mundo ali para poder chamar a atenção do Machado pedindo a bola. Então são as situações assim, isso eu estou dando só um exemplo, mas acontece várias situações no Cruzeiro que você vê que tem um companheiro bem mais bem posicionado e o cara que está ali parece que ele abaixa a cabeça, fecha o olho e fala, chuta. Não estou falando que não tenha que chutar, eu também concordo, precisamos chutar a gol, até porque o nosso time nem chuta tanto a gol assim, mas tem hora que você tem que observar que tem um companheiro mais bem posicionado para poder estar fazendo isso, não é não? Gente, então eu falei dos gols, eu gostei do jogo de hoje, eu achei que o Cruzeiro esteve melhor, né, contra o Vila do que contra o Uberlândia. Foi um jogo bem elétrico, né, bem cara de clássico, que a gente também não pode desprezar. O Vila Nova é um time que quando a gente enfrenta cria dificuldades para o Cruzeiro. Não podemos desfazer também do time do Vila Nova, que já é o 4º jogo seguido sem derrota no Mineiro. Jogaram muito bem, vieram fechados, teve aquela cera que estava irritando todo mundo, principalmente do goleiro, mas eles vieram com a proposta também de jogar futebol, melhor do que contra o Uberlândia, apesar da cera que ainda teve, mas não foi tanta, né? Então, nós temos que valorizar. Apesar de que eu sempre comento aqui com o meu irmão que é cruzeirense também, eu nunca vi Vila Nova e América, quando pegam para jogar contra o Cruzeiro, arrumam, parece que eles jogam a vida contra a gente, mas quando vai jogar contra as galinhas lá, do outro lado, parece que eles abrem a perna, nunca vi isso. Vila Nova e América, nunca vi eles dificultar para o Atlético. Agora, quando é contra o Cruzeiro, parece que os caras vão jogar. Acho que é porque a vitrine, né, do nosso time é bem maior do que do outro. Então o jogador deve pensar assim, vou jogar bem contra o Cruzeiro, que se eu jogar bem, às vezes eu tenho uma chance na toca. Só pode, não tem outra explicação. Sempre o Vila Nova e o América criaram dificuldades para a gente e quando vai jogar contra o Atlético, parece que time juvenil perde, às vezes até de goleada. É incrível. Contra a gente eles vêm fechadinho. O Daniel Júnior, gente. Daniel Júnior tentou, lutou, deu chute de fora da área. Eu gostei dele. Ele só não rendeu tanto, né, quanto deveria render, do meu ponto de vista. Mas porque eu acho que pela capacidade técnica que o garoto tem, ele pode render muito mais. Mas teve bem também. Né? Foi um conjunto ali do ataque que melhorou bastante. Outra observação que a gente fez também, gente, no primeiro tempo, o Cruzeiro não fez nenhum desarme. Mas é por causa de quê? Porque a nossa defesa, os nossos volantes, estavam muito mal posicionados. Como que você passa um primeiro tempo todinho sem fazer nenhum desarme? E a coisa não ficou tão boa assim no segundo tempo, não. É porque o Vila Nova estava com medo de atacar, com medo de tomar o gol e segurou um pouco atrás. Mas igual como eu já falei que a nossa defesa é uma mãe, o nosso time estava com um buraco no meio, do mesmo tempo no segundo tempo. Então, o Cruzeiro tem que abrir o olho com relação a isso. No segundo tempo a gente só fez 2 desarmes. Agora você me fala, contando os 2 tempos, em 90 minutos, um time só fazer 2 desarmes, tem alguma coisa errada, não tem? É posicionamento. Os jogadores não são ruins, entendeu? Apesar que, do meu ponto de vista, o Lucas Ventura, se pudesse, né, eu não sei a situação real dele, mas se ele pudesse estar jogando, eu considero ele um cara que é ótimo para desarme. Só que ele não está jogando. O Adriano também faz bem essa função, entendeu? Mas eu não estou botando fé. Eu não gosto de citar nome de jogador, mas os caras estão errando demais. Machado está errando muito. O William Oliveira está errando demais. Os jogadores que estão entrando, eles não estão correspondendo com relação à defesa. Com relação ao ataque, é o problema do toquezinho de lado. Mas a defesa, em vez deles chegarem mais firmes, tem hora que eles tentam driblar ali atrás e é um perigo. O Machado já entregou a rapadura um porrada de vez. Quantas vezes o nosso time sofreu contra-ataque, porque eu não estou falando só dele, mas ele parece que é o principal ali, porque ele pega muito na bola no meio e tem hora que ele erra passe de 2 metros, véio, que não tem lógica. O cara treina a semana inteira, como é que ele erra um passe de 2 metros? É complicado, viu? Gente, eu
eu já até comentei aqui, já falei do Machado também, e a última coisa que eu observei também, os escanteios nossos. Tem que ter uma variação. O Cruzeiro teve 10 escanteios, que eu estou chutando aqui mais ou menos, 9 foi no primeiro pau. Então tem que ter uma variação, porque já estava ficando manjada já. Então a gente tem que procurar variar nesse sentido também. Toda hora a bola só ia no primeiro pau na hora dos escanteios. Mas fora isso, gente, o empate foi um bom resultado, tendo em vista tudo que aconteceu, da gente ter corrido atrás do resultado, né? O time é um time aguerrido. Com relação ao ano passado, sem comentários, a gente melhorou demais, tá? E o que eu gostei é o tempo de resposta. A gente corre atrás e está conseguindo ir atrás do resultado para poder reverter uma derrota. Então, por mais que a gente não tenha ganho hoje, mas a gente reverteu aquela derrota que poderia ter vindo. Então o empate aí tá sendo bem-vindo. Esse é um ponto eu tenho certeza que vai ajudar muito para a gente no campeonato. E continuo feliz com o nosso Cruzeirão. Eu vejo muito potencial, tem muita coisa para melhorar, que a gente está aqui para poder levantar as críticas, né, para poder enxergar o que precisa melhorar, mas eu estou muito feliz com o nosso time. Valeu? Gente, a galera que não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva no meu canal aí, ativa o sininho das notificações e me ajuda a compartilhar com a galera aí para poder estar crescendo junto com o Cruzeirão Cabuloso. Tamo junto e misturado, o Cruzeiro é gigante. Valeu!